Boa. Eu não tô muito não, né? Mas o que eu tô querendo aqui, né, é propagar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Fazendo as revelações sempre, né, para você, né? E lhe desejando que você consiga entender de uma vez por todas, né, a palavra do nosso Deus. Então, vamos aqui, né? Estamos continuando aqui, né? Mais uma vez, né? A palavra, né? João Batista 10:47. O plano para tirar a vida de Jesus, né? Então, estamos aqui mais uma vez, né? Explicando, né? Essa palavra, né? Pois é. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos vão crer nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu, dizendo: vós nada sabeis, nem considerai que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus, que andam dispersos. Desde aquele dia, resolveram matá-lo. Então, foi uma profecia, né, que Caifás, né, falou. Que desde aquele dia, né, procuraram, né, matar Jesus, né? De sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha, ao deserto, para uma cidade chamada de Efraim. E ali permaneceu com os discípulos dele. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa, para se purificarem. Lá procurava Jesus e estavam eles no templo. Diziam uns aos outros: que vos parece? Não virá ele à festa? Ficar perguntando: cadê Jesus? Cadê Jesus? E não achava, não tava achando Jesus em lugar nenhum lá na festa, né? Da Páscoa. Lá na Páscoa. Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo, a fim de que, para eles prenderem, né? Pois eles estavam querendo já procurar, né? Prender Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. João 12. Jesus ungido por Maria em Betânia. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara entre os mortos, né? Dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estava com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com um perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariote, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse:
Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamar, porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tem. Então, Jesus disse que guardasse para no dia que ele morresse, ela fosse embalsamar ele. João Batista 12:9. O plano para tirar a vida de Lázaro. Sob numerosa multidão dos judeus, que Jesus estava ali. E lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Mas os principais dos sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltaram crendo em Jesus. Então, eles resolveram, tirar a vida de Lázaro. Foi. Os judeus tiraram a vida de Lázaro, só porque Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias, como foi a história, E eles pegaram, tava com medo do povo todo acreditar que Jesus era o Cristo, Não queria que ninguém acreditasse. Então, quis ocultar, as coisas de Jesus, Os milagres de Jesus. E assim, porque Lázaro dava testemunho de Jesus, a favor de Jesus. Então, assim, resolveram matar Lázaro também. Os judeus. Pois é. João Batista 12:12. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, chamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, e que é Rei de Israel. Hosana, 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 bendito que vem em nome do Senhor, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana. Seja bem-vindo, bendito do meu Pai. Tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, chamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, e que é Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou segundo está escrito. Estava escrito, um profeta escreveu: não temas, filha de Sião, eis que o teu rei vem aí, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto quando, porém, Jesus foi glorificado. Então, eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disto à multidão que estava com ele, quando chamara Lázaro do túmulo e o lançava dentre os mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera um sinal. Este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: vede que nada aproveitais. Eis aí vai o mundo após ele. João Batista 12:20.
alguns gregos desejam ver Jesus. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiam a Felipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Felipe foi dizê-lo e André e Felipe o comunicaram a Jesus. Respondeu Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Então, quem servir a Jesus, né? Deus vai honrar, né? Deus vai honrar você. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamos com este propósito vir para esta hora. Precisamente com este propósito vim para essa hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Então Deus disse a Jesus: eu já o glorifiquei e ainda vou glorificar muito mais. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter ouvido um trovão, né? Então a voz de Deus, né, parecia um trovão, né? Então é por isso que eu digo, quando tá chovendo, né, que você escuta os trovão, ali é a voz de Deus, só que você não tem, assim, dom espiritual de saber o que é que Deus está dizendo, né? Na terra. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vocês, por causa de vocês, por vossa causa. Então, Jesus disse que Deus estava falando com as pessoas, mas as pessoas não escutavam Deus falando, viu? Nas nuvens. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Então, Jesus disse que já era o momento, né, de julgar o mundo, e que o príncipe ia ser expulso, né? E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Então, Jesus disse que ia atrair, né? Atrair você, né? Chamar para perto. Todos, né? Para perto dele. Eita, Senhor, tem misericórdia de nós, meu Pai. Só Tu pode todas as coisas. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer, né? Então, ele dizia porque muita gente ia morrer, viu? Muita gente ia morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Respondeu Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai então dentro da luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz,
crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. João Batista 12, 37. A explicação da incredulidade dos judeus. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Os judeus não acreditavam em Jesus, entende? Não acreditavam em Jesus de jeito nenhum. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz, né? O profeta Isaías, né, dizia: Senhor, quem creu em vossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos e nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Então, o Isaías, né, disse que o Senhor ia endurecer o coração, né? Ia cegar os olhos, para que se convertesse, né? E que sejam por mim curados. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Então, Isaías viu a glória, né, de Jesus e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, eles ficavam com medo de ser expulsos da igreja, porque eles amavam mais, né, aquele momento, né, de estar ali do que a glória de Deus, né? Que a glória de Deus era quem? Jesus Cristo na terra, não é isso? Pois é. Aí eles negavam Jesus com medo, né, dos fariseus, né, expulsar eles, né? Os cristãos lá naquele tempo, né, que são os judeus, né? Cristão não, judeus, né? Que era o pessoal do templo, né? Que não são assim, não passaram assim, não acreditaram em Jesus, então até hoje eles não acreditam em Jesus, os judeus, viu? Tem muitos que acreditou, né? E que acredita, mas tem muitos que não acreditam ainda, viu? Precisa se converter, né? Porque até agora não se converteram, viu? É o que Jesus fala. João Batista 12, 44. O resumo do ensino de Jesus. E Jesus clamou, dizendo: quem crê em mim, crê. Não em mim, mas naquele que me enviou, que é Deus de Israel. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou, que é Deus de Israel. Eu vim como a luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Então, Jesus, né, não tinha vindo para julgar, não. Veio para salvar muita gente. Todas as pessoas da terra. Todas. Viu? Todas as pessoas. Basta você crer, aceitar Jesus, né, no seu coração e aceitar, né, e a lei, né, e ler os 10 mandamentos, fazer, né, cumprir os 10 mandamentos e ler o Novo Testamento, né, e entender, né, também, né, tudo, né. E uma igreja evangélica, viu? Pois é, para aceitar Jesus Cristo tem que ser cristão, viu? Verdadeiramente tem que ser cristão, viu? Você aceita Jesus como Salvador da sua vida? Aceita? Aceite! Aceite no seu coração, porque agora é muito fácil, né? Aceitar Jesus. Antigamente era pior, viu? Quando ele veio, né? Tinha que seguir mesmo ele, viu? Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, né? Porque eu não vim para julgar, né? Vim para salvar. Quem me rejeita
e não recebe as minhas palavras, tem quem o rejeite, o julgue, a própria palavra que tenho proferido. Então, essa o julgará no último dia, viu? Vai ser julgado no último dia. Quem não acreditar em Jesus, nas palavras de Jesus Cristo, viu? Vai ser julgado no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai, que me enviou. Esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento, é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito. Assim falo. Então, eu falo, as coisas que papai fala, Do jeito que papai fala, eu falo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. João Batista 13. Jesus lava os pés aos discípulos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse a Jesus, O diabo já tinha posto no coração dele, Que era para trair Jesus, Sabendo que o Pai tudo confiará às suas mãos, e que ele viera de Deus, e voltava para Deus. Levou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e, tomando uma toalha, cingiu com ela. Depois deitou água na bacia, e passou a lavar os pés dos discípulos, e a enxugá-lo com a toalha com que estava cingido. Então Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus: O que eu faço não o sabes agora. Compreendei-os. Vai compreender depois. Disse Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estão limpos aqui. João Batista 13, 12. Uma lição de humildade. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltou à mesa. Perguntou-lhe: Compreendeis o que eu fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou o Mestre e o Senhor. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos os vós, pois eu conheço aqueles que escolhi antes para que se
cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, Jesus disse que quem receber, né, as pessoas, né, que ele enviar, está recebendo a ele mesmo, viu? João Batista 13, 21. O traidor indicado. Ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em seu espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava chegando a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse Simão Pedro, sinal, dizendo: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu-lhe: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas Iscariote, filho de Simão Iscariote. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então, depois disso, imediatamente o Satanás entrou no Judas, viu? Iscariote. Então, disse Jesus: o que pretendes fazer, faze logo depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois, como Judas Iscariote era quem trazia a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Já era noite. João Batista 13:31. O novo mandamento. Quando ele saiu, disse Jesus: agora vou glorificado o Filho do Homem. E Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo. E glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis. E o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então, Jesus deu esse novo mandamento, né?